O adjunto adverbial é um dos termos da oração que nós classificamos como termo acessório. E aqui, olha uma grande sacada que a gente tem que ter acerca desse termo. Por quê? Venha comigo. Nós temos aqui o adjunto adverbial. Vamos organizar aqui a informação acerca dele. Por quê? O adjunto adverbial, ele é um termo acessório, então a gente o classifica como termo acessório. E o advérbio, esse termo aqui, esse nome adverbial, vem da ideia de advérbio mesmo, tá? Então, quer dizer o seguinte, a base dele vai ser o advérbio. Então, você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter como base o advérbio, tá? E tudo que tiver natureza adverbial. Tudo, ó, o advérbio aqui, tá? E tudo que você tiver que tenha natureza adverbial. Então, eu posso ter aqui o advérbio. Então, lembre-se de que o advérbio é aquela palavra que ele expressa uma circunstância. O advérbio, ele sempre expressa uma circunstância. E o meu adjunto adverbial também faz isso. O adjunto adverbial também expressa uma circunstância, da mesma forma que o advérbio. Além disso, ele pode modificar. Ele modifica três outras classes, que ele tem esse poder aqui de modificar. Ele pode modificar um adjetivo aqui, outro advérbio, e pode modificar um verbo. Então, é um elemento importante porque ele determina aqui sempre uma circunstância e modifica uma das três classes aqui. Importante, vou dar um exemplo aqui básico, ó. Se eu colocar para você assim, ó, eu estudei. Tá, a frase eu estudei, ponto, você entende, eu estudei, tudo bem. Mas eu posso continuar a falar o seguinte para você, eu estudei muito. Então, veja que esse advérbio, ele modifica, porque ele intensifica a ação de estudar, ele ressalta, ele exagera aqui. Eu poderia falar o seguinte, eu estudei pouco. Opa, então esse pouco já muda, mas traz outro significado. Se eu colocar assim, eu não estudei, e colocar só um não, veja, já muda a ação de estudar. Então, quer dizer que o advérbio, ele tem o poder também de modificar uma palavra. Pode ser um adjetivo, outro advérbio ou um verbo também. E tudo que você tem tudo que você estudou lá no advérbio, eu sei que ele fala na morfologia, perfeito. Tudo que você estudou lá na morfologia, você passa Ctrl+C, Ctrl+V para cá, pensando agora na sintaxe. Mesma coisa, viu que legal? Então, o que você viu na morfologia acerca do advérbio, você vai Ctrl+C, Ctrl+V para a sintaxe. Então, quando aparecer qualquer advérbio, locução adverbial, sempre a função é de adjunto adverbial. Ele é um termo acessório. Aqui é diferente. Por exemplo, quando eu tenho um adjunto adnominal, ele tem que estar junto a um substantivo. Agora, o advérbio não. Ele não tem obrigação de estar junto a outra palavra. Ele pode aparecer em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer lugar na frase também. Então, quando você tem o advérbio, ele tem esse poder de ser muito flexível. Eu posso, muitas vezes, fazer uma frase, tirar o advérbio, colocar um advérbio. Então, isso interfere no sentido, mas na parte estrutural, tanto faz se eu tenho ou não um advérbio ali. Então, vamos lá. Olha só aqui na tela, aqui, primeiramente, né, ressaltando a ideia de que o adjunto adverbial se refere ao verbo, adjetivo ou advérbio. Como ele é, então, representado? Ele pode vir na forma de um advérbio mesmo. Então, assim, ó, ele faz aniversário amanhã. Então, o amanhã aqui, ó, é o meu adjunto adverbial. Estou trabalhando quando? De noite. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Quando vi minha casa nova, fiquei muito feliz. Em que momento fiquei feliz? Quando vi minha casa nova. Adjunto adnominal. Adverbial, ó. Adverbial aqui. Então, quer dizer que nós temos esses elementos que eles vão aparecer e vão indicar uma circunstância. Perceba que aqui, ó, os três elementos me dão uma ideia de tempo. Mas o formato aqui é só um advérbio,
aqui é uma locução adverbial e aqui é uma oração adverbial. Então, eu tenho 3 estruturas diferentes, mas que expressam circunstâncias. Essa é a base que eu tenho. Então, quando você pensa em um adjunto adverbial, sempre vai ser assim. É uma palavra, uma expressão ou uma oração que tem caráter adverbial, natureza adverbial, trabalha com circunstâncias, traz circunstância aqui pra gente. Então, essa é a base que eu tenho acerca desse elemento. Não tem muito segredo acerca dele, não. Tem que só perceber que ele pode aparecer em qualquer lugar de uma frase e ele vai sempre interferir no sentido. Continuando, temos agora aqui a posição. Veja, quando você trabalha com o adjunto adverbial, ele é bem flexível quanto ao lugar em que ele está. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Olha só. Rapidamente, o aluno saiu da sala. Tudo bem. Rapidamente está quando? No início da minha oração. O aluno rapidamente saiu da sala. O aluno saiu da sala rapidamente. Então, veja que eu tenho no início da minha oração, no meio ou no final. Não tem problema nenhum, tá? O adjunto, quando você percebe que ele não interfere numa palavra diretamente, você consegue tirá-lo de lugar dentro da mesma oração. Posso mudar de posição ali acerca dele, dentro da mesma oração. Só pense, só cuide um pouquinho. Se quando você fizer a troca, você percebeu que tem um advérbio que modifica e passa a modificar outra palavra, isso muda o sentido. Mas, tecnicamente, o adjunto adverbial, o advérbio como um todo, ele pode vir em qualquer lugar de uma oração. Começo, meio, final. Ele não tem lugar fixo, porque ele é muito flexível. Ele não depende de outra palavra para ele aparecer, ele simplesmente aparece. Eu posso fazer uma frase, cheguei, ponto. Cheguei ontem, já tem a ideia de quando. Cheguei ontem de carro, já tem ideia de meio de como é que você chegou, qual o veículo. Então, eu posso colocar o quê? Cheguei ontem de carro com meus amigos. Eu posso sempre acrescentar algumas informações. Vamos fazer aqui na prática, ó. Por exemplo, eu falo para você assim, cheguei. Tá, eu posso escrever aqui sem problema nenhum. Tá, posso falar, cheguei ontem. Tá? Opa, cheguei ontem aqui. Muito bem. Posso aumentar. Cheguei ontem de carro. Muito bem. Posso falar. Cheguei ontem de carro com meus amigos. E eu posso ainda continuar várias situações aqui com meus amigos. Então, quando você trabalha com um adjunto adverbial, você pode acrescentar quantos você quiser, não faz diferença, tá? Se eu escrever só cheguei, tá certo. Cheguei ontem, tá certo. Ontem, de carro. Ontem, de carro com meus amigos. Todos aqui você tem só um advérbio, aqui você tem ideia de meio, né, de transporte, e aqui você tem companhia. Então, mas a ação de chegar, ela acontece. O que eu tenho são informações a mais que trazem mais significado. Então, essa é a ideia que eu posso ter. Eu posso ter quantos termos eu quiser. Não tem um número limite para termos adverbiais. Quantos eu quiser ali pode aparecer. Vamos lá para a tela de novo. Aí temos aqui algumas circunstâncias, tá? Vamos lá então, ó. Ideia de modo. Veja, felizmente a criança chegou. Então, nós temos bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual. Aqui você tem diferentemente aqui, ó, tá? Felizmente, advérbios terminados com mente aqui traz essa ideia. Tempo. Veja, ontem jantamos juntos. Aquele jovem trabalhou na oficina durante 3 anos. Às 19 horas haverá a festa junina na quadra da escola. Então, perceba que nós temos aqui, ó, um advérbio e locuções que me dão a ideia de tempo, tá? Então, pode acontecer. Intensidade. Gostamos muito da apresentação. Ela está bastante ansiosa. Os arquivos foram muito bem organizados, que é a intensidade. Aproveitando agora aqui, comigo aqui é o quadro. A palavra muito e bastante, não só elas, tá? Muito, bastante, pouco, são palavras que podem ser outra coisa. Então, atenção, tá? Observaçãozinha aqui, ó. Quando você fala assim, né? A gente tem ali no nosso exemplo assim, ó. Gostamos muito da apresentação.
Ou eu estudei muito aquele conteúdo. Eu estudei muito aquele conteúdo. Então, veja que aqui nesse caso, nós temos estudei muito. O muito interfere no verbo. Então, aqui você tem um advérbio. Agora, comprei muito doce para a festa. Comprei muito doce para a festa. Veja que aqui, esse muito não está falando de comprei muito da intensidade de comprar. Porque eu posso fazer assim, tem trocar doce por bebida, tá? Como é que ficaria? Comprei, você não vai falar assim, ó, comprei muito bebida. Você fala, comprei muita bebida. Ah, então perceba que nessa frase o muito está ligado à palavra doce. Concorda, ó, se eu colocar muita aqui, ó, tem que ser muita bebida e não muito bebida. Ou seja, nessa situação aqui nós temos um pronome, a gente chama de um pronome indefinido. Isso acontece com muito, com bastante, pouco, tá? Os identidades, quase todos eles fazem isso daqui. Então, você tem que olhar sempre com qual palavra uma expressão está ligada, para poder fazer a classificação dela de forma correta. Continuando, temos ainda aqui, ó, a ideia de negação. Então, a negação ela é bem importante, porque se eu tirar esse não, estamos na mesma classe. Então, a palavra não, ela interfere em todo o sentido, não só numa palavra. Então, veja que aqui, ó, é uma negação. A afirmação, certamente faremos o curso. Veja que eu posso fazer assim, ó, faremos o curso, ele será demitido, tá vendo? Realmente os documentos se encontram aqui. E eu vou ter até um não aqui, ó. Veja que eu posso simplesmente tirar os advérbios aqui, faremos o curso, mas muda o sentido. Quando eu falo certamente faremos o curso, quer dizer que isso realmente vai acontecer. Agora, ele será demitido. Calma lá. De modo algum ele será demitido, quer dizer que eu estou negando, eu estou afirmando que isso não vai acontecer. Os documentos se encontram aqui. Os documentos não se encontram aqui, realmente não se encontram aqui. Então, perceba que esses advérbios, quando eles aparecem aqui, eles interferem no sentido. Continuando. Dúvida. Provavelmente chegarei atrasado. Então, provavelmente, o que ele faz? Ele diz que isso pode acontecer. Agora, se eu tirar e falar assim, ó, chegarei atrasada, é uma certeza. Então, quer dizer que a presença desse advérbio traz a dúvida bem marcada. Talvez o nosso filho chegue hoje. É talvez. Provavelmente os problemas serão solucionados este ano. Então, perceba que quando você usa expressões assim, você interfere no sentido. E aqui é tudo desse jeito. Todos têm natureza adverbial. Mas, tecnicamente, eles não são exigência para a gramática. Então, é assim. Um adjunto adverbial, ele é importante para o sentido, para o significado, mas para a gramática, tanto faz. Então, eu posso tirar um advérbio de uma expressão, de uma frase, posso mudá-lo, posso trocá-lo, se a questão for apenas gramatical. Se houver uma questão que cobre sentido, significado, aí você tem que olhar o seguinte, o advérbio, ele tem sim uma marca muito forte de significado, porque ele pode modificar, ele indica uma circunstância, então ele traz um sentido para uma oração, para uma frase. Por isso, entenda, não é um termo obrigatório, mas para o sentido ele tem um papel bem importante. Então, fique atento a isso. Sempre olhe se há presença ou ausência do advérbio, o que ele faz, o que ele provoca ali de mudança. Não na parte estrutural, mas na parte de significado. Isso é bem importante aqui. Continuando, temos ainda finalidade. Então, veja, eu me esforcei para a prova. No fim de semana, veja, aqui para a prova toda ela é uma locução adverbial de finalidade. No fim de semana, ele foi à cidade de Congonhas para rever os amigos de infância. Então, veja que nós temos aqui uma expressão bem grande. Esse no fim de semana aqui, ó, aproveitando, é uma ideia de tempo. Então, eu posso ter mais de um advérbio numa oração, sem problema nenhum, tá? Ó, Mateus foi à casa de Luiz para contar-lhe o que aconteceu, tá?
Então, veja, eu tenho aqui uma informação que é uma finalidade. Finalidade, sempre pense aqui, ó, que é um objetivo acerca de algo, tá? Cuidado, não confunda, isso fica um motivo, tá? Ó, não confunda com motivo, tá? Porque se você olhar assim, ó, para contar-lhe parece que é o motivo de ter ido à casa de Luiz. Parece que é o motivo de ter ido à cidade de Congonhas. Parece, mas não é. Aqui, ó, eu tenho marcadamente uma finalidade, um objetivo, tá? Então, apareceu esse para aqui, para mais verbo, a fim de, você tem ideia de finalidade. Troque por a fim de, ó. Eu me esforcei, a fim da prova não. É a fim de rever os amigos, a fim de contar-lhe. Então, você tem uma ideia marcada aqui. Continuando. Matéria. O caderno é feito de papel reciclado. Então, veja aqui, ó. Aqui, cuidado que de papel reciclado não é ele que faz o papel. É o que se usa, a matéria que se usa para fazer esse caderno. Então, veja que eu tenho que cuidar para não confundir com a agenda passiva, por exemplo, aqui. Outros exemplos. De lugar. Ficamos em casa, uma locução de lugar. Eu tenho vários advérbios aqui, ali, lá, colar, embaixo, abaixo e tudo mais. Mas veja, a ideia é de lugar mesmo. Cuidado com a presença do onde, tá? Lembre-se de que o onde é uma palavra que tem essa referência ao lugar também. Pode ser um advérbio interrogativo, né? Por exemplo, onde está o lápis? Onde está o lápis? Então, aqui, esse onde, a função dele é um advérbio interrogativo, né? Porque ele tem uma pergunta marcada e ele sugere que você identifique o quê? O lugar, tá? Então, uma parte aqui. Continuando, meio. O meio seria, então, aqui nesse caso, o meio pelo qual você fez alguma coisa. Então, veja, viajamos de carro. Fomos de ônibus aqui e ele sempre percorre a estrada de bicicleta. Então, esses elementos aqui, ó, eles mostram o meio. E veja que nós podemos ter mais alguns elementos. Olha só, quando eu coloco para você, para acompanharmos o fórum de letras, isso aqui indica finalidade. Depois, eu tenho aqui ainda, em Ouro Preto, já é uma ideia de lugar. Então, eu posso ter vários adverbiais na mesma frase, tá? Aqui também, aos domingos, isso aqui é uma ideia de tempo. Ou seja, quer dizer que eu posso ter mais de um adverbial na mesma frase quando eu quiser, não tem limite, tá? Você pode ter tempo, lugar, modo, circunstância, companhia, não importa nem o sentido. Eu posso ter quantos eu quiser. A ideia é que os termos que têm natureza adverbial expressam circunstâncias. E eu posso, na mesma frase, colocar tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, sei lá. Depende de como eu queira construir a minha frase aqui. Continuando, concessão. Então, veja, aqui nós temos saímos apesar da neve. Olha que interessante aqui, ó. Aproveitando essa parte aqui, venha comigo aqui um pouquinho. O apesar de, tá? Que é uma expressão importante. Por quê? Você pode encontrar assim, ó. Apesar de, e pode encontrar o apesar de que, tá? A expressão apesar de terminou com preposição, isso aqui é uma locução prepositiva. Terminou com uma conjunção, é uma locução conjuntiva daí, né? Uma locução conjuntiva, tá? Então, vamos lá. Olha o exemplo aqui para você perceber. Apesar do frio, fomos à praia. Apesar do frio, fomos à praia, tá? Apesar de fazer frio, fomos à praia, tá? Aqui. E apesar de que tenha feito frio, apesar de que tenha feito frio, fomos à praia. O que acontece aqui com essas expressões aqui? Veja comigo.
eu tenho apesar do frio, apesar de fazer frio, apesar de que tenha feito frio. O que acontece? Quando eu falo apesar do frio, veja que não tem verbo nenhum aqui, mas tem o apesar de. Então, nessa aqui nós temos o quê? Nós temos uma locução adverbial. Apesar de fazer frio, tem verbo aqui. Então, eu tenho aqui uma oração adverbial. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva, termina com o quê? E tem verbo. Então, nós temos outra oração adverbial. Todas elas indicam concessão. E todas elas são classificadas como adjunto adverbial de concessão. Veja que eu tenho formas diferentes com o mesmo significado, classificação morfológica que é outra, que a sintática é outra, mas no geral elas possuem todas o mesmo sentido que é concessão. Isso pode acontecer? Sim, bastante vezes. Vamos lá. Continuando. Temos a ideia de argumento, ó. Chega de brigas, tá? Então veja, chega de. Esse aqui é a minha expressão, porque ninguém chegou, tá? Chega de brigas. Ninguém chegou de lugar nenhum, então a expressão traz esse significado de argumento. Continuando, companhia. Jantamos com a família, fui ao supermercado com os meus pais, eu frequentei a academia com o meu amigo. Então, você tem uma companhia aqui, alguém faz alguma coisa com você. Causa. O pássaro morreu de fome. Veja que de fome é o motivo de ele ter morrido. Não irei à faculdade porque estou com forte dor de cabeça. É uma oração toda que dá a ideia de causa. Veja, eu me atrasei para o trabalho por causa do acidente que interditou a rodovia. Então, tem aqui uma ideia de motivo. Então, a causa pode vir numa expressão simples aqui, uma oração inteira, uma expressão bem maior, tá? Então, aqui não tem problema nenhum. E uma dica é que a preposição por, a tendência dela é trazer um motivo ou uma causa. Não é 100%, tá? Cuidado, não é que ela faça isso 100%, mas quase, digamos, 99,9% das vezes, ela traz uma ideia de motivo ou causa. Continuando, assunto. Eles falavam sobre você. Então, aqui é o assunto do qual alguém estava falando. Continuando, instrumento. Ele se feriu com o garfo. Então, veja que é o que ele usou para ferir-se. Aquela professora vai corrigir as provas com caneta de tinta preta. Então, ela usa como instrumento para corrigir a caneta preta. Ele construiu a tenda com bambus. Ele usou os bambus para construir a tenda aqui, tá? Então, a ideia de instrumento está marcada aqui. Continuando, fenômeno. O Japão foi atingido por um terremoto. Então, aqui você tem um fenômeno da natureza que expressa uma circunstância aqui. Preço. Compramos a boneca por R$50. Então, é o valor que foi pago pela boneca aqui. E oposição. O Flamengo jogará com o Fluminense. Ou ainda posso falar contra o, que dá a ideia de oposição ainda marcada. Acréscimo. Além da tristeza, sentia muita dor. Então, eu estou adicionando isso à dor, tá? Depois, sem aulas, não haverá prova. A condição. Ou seja, se não ocorrerem as aulas, não haverá prova. Então, é a condição para que alguma coisa não aconteça. Então, basicamente é o quê? Você tem uma expressão adverbial que traz para você circunstâncias. A base é assim, lembre-se de que o advérbio, ele interfere muito no significado, ele traz circunstância, ele interfere no sentido. Então, ele é muito importante para isso, para você trazer significado. Isso é tão importante tanto para você fazer questão de prova, isso é bem importante, você vai ter muita questão de prova de advérbio e de locução adverbial e tudo que é advérbio. Você pode perceber isso quando for ler um texto de apoio. O texto de apoio pode ter, sim, advérbios ali marcados e você tem que perceber a função do advérbio no texto. E também você pode ter o quê? Na redação, fazer uso de advérbios, para que você consiga dar ali ao texto algum tipo de significado. E pense, adjunto adverbial é marcado por um advérbio, locução adverbial, oração adverbial. Então, o adjunto adverbial ele tem N formas de aparecer.
Nós temos muitos sentidos que são feitos no contexto, você não consegue delimitar, então você vai ter muita classificação semântica para um adverbial. Por quê? Conforme a frase que você constrói, você pode ter vários significados. Então, entenda e saiba identificar um advérbio, uma locução adverbial, uma oração adverbial. Isso faz muita diferença, tanto para você fazer questão que envolva português, fazer questão de compreensão e fazer redação. Então, ele aparece em todos os momentos, com certeza, e interfere 100% na parte semântica de um texto.